Por que precisamos de Jesus para compreender o texto bíblico? No estudo de hoje, nós vamos entender a importância de analisar as Escrituras como um todo e vamos ver que isso vai nos ajudar a interpretar corretamente a revelação divina. É agora Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar pela TV Novo Tempo, canal da Esperança, mais um programa Escola Bíblica, onde nós temos a oportunidade de estudarmos juntos a Palavra de Deus através das revistas Esperança, que são produzidas aqui na TV Novo Tempo, no nosso departamento de Escola Bíblica. Iniciamos ontem uma nova temporada, vamos estudar nesta temporada a revista Esperança na Mira da Verdade. Você sabe que esse é um programa que nós temos aqui na Novo Tempo, que tira dúvidas dos nossos telespectadores, e agora nós temos uma revista com algumas dessas questões que são abordadas aqui. E vamos estudar esses detalhes, essas questões, essas dúvidas. Como nós devemos entender a Bíblia? A gente começou ontem. Como a gente deve ir ao texto bíblico? Como deve estar o nosso coração? Para você que talvez não tenha tanta familiaridade com o texto bíblico, você que não lê normalmente, como você deve se aproximar? Nós trabalhamos ontem. E hoje nós vamos analisar uma história, um episódio, e como esse episódio nos ajuda a entendermos a correta interpretação do texto bíblico, a correta forma, quando a gente vai ler um texto, de que forma a gente deve interpretá-lo corretamente. Você já teve dúvidas ao ler o texto bíblico e não compreender? Você desiste? Diante de tantas interpretações, você fica assim, sem saber para onde ir, no que acreditar? Nesta temporada, nós queremos te ajudar através desta nova revista Esperança na Mira da Verdade. Por isso, quero te motivar, você pode pedir agora, é só você ligar para a gente, lembrando sempre que as nossas revistas Esperança não têm nenhum custo para o nosso telespectador, porque elas já tiveram patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, que são os nossos doadores mensais. Por isso, ligue agora e peça a sua revista. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Se você ainda não é um telespectador assíduo, nunca pediu uma revista, é muito simples, você só vai fazer um cadastro. Isso é para nosso registro, está dentro das leis de proteção geral de dados do nosso país. Então fique tranquilo, ligue que a nossa equipe vai te ajudar. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você também pode fazer através do WhatsApp. É só você dizer, quero revista, escreve aí, é o 129 82 44 44 49. Devagar, né? 12 9 82 44 44 49. Você vai receber um link, você vai preencher. Se você quiser fazer o cadastro conversando no WhatsApp, você pode insistir ali na conversa que a nossa atendente vai te ajudar. Mas o link é muito simples, tá? Então mande uma mensagem para o 129 82 44 44 49 e peça a sua revista Esperança na Mira da Verdade. Vamos juntos crescer no conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador. Eu tenho certeza que será uma grande bênção você entender temas, como entender a Bíblia. Amanhã, por exemplo, a gente vai começar a trabalhar o tema sobre quem é Jesus, como entender que ele se fez homem, mas também é um Deus, e que implicações isso tem nas nossas crenças. A gente vai trabalhar a partir de amanhã, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação, compreensão ao abrirmos a palavra, como mencionamos ontem. Nós vamos ler pedindo o auxílio do Espírito Santo e o Espírito vai atuar na nossa mente. Senhor, estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Talvez para alguns seja uma prática comum, para outros talvez esteja iniciando, está começando a ler, tem dificuldades de compreensão. Mesmo aquele que tem uma leitura já há muito tempo, nos ajude, Pai, a termos um coração aberto, porque talvez a nossa visão, a nossa interpretação desses textos ou da leitura, ela está tão assim acostumada que a gente não é mais impressionado.
Por isso, nos ajude a compreendermos e sermos impressionados por aquilo que o Senhor inspirou o autor bíblico para escrever. Eu clamo por isso, meu Deus, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá. Eu não sei se eu mencionei ontem isso, mas quero resgatar, já devo ter falado em algum momento, que quando a gente vai à leitura do texto bíblico, é importante que a gente pense que a Bíblia não é para eles, ou para ele, para aquela pessoa. Primariamente, a leitura do texto bíblico ela é para impressionar o meu coração, para que eu entenda. Então, ao abrir a Bíblia, às vezes a gente tem a presunção de dizer assim, não, isso aqui eu já sei. Ele precisa entender. Lembre-se que, mesmo que a gente abra o mesmo texto, de novo, o texto é para impressionar o meu coração. É para tocar a mim. E hoje eu vou ler uma história que talvez para alguns seja conhecida, mas eu quero te convidar a pensar nos detalhes junto comigo. E eu gosto sempre de anotar na minha Bíblia algumas expressões, porque a gente pode esquecer, né? Então vamos juntos entender como ler a Bíblia e ter uma compreensão mais clara. E para isso eu quero ler o texto que está em Lucas, o capítulo 24. Lembra aquelas regrinhas que são importantes? Qual é o contexto desse texto? O cenário, historicamente, é pós a ressurreição de Jesus. No capítulo 24, até o verso 12, a gente tem a descrição da ressurreição. E temos testemunhas desta ressurreição. Nós temos ali pessoas que deveriam mostrar que Jesus havia morrido, mas que Jesus havia ressuscitado. Agora, a partir do verso 13, nós temos um episódio bem interessante. Ele é descritivo, ele é uma narração, mas neste episódio a gente vai ver como nós podemos ter uma compreensão clara e como nós às vezes criamos barreira na compreensão correta daquilo que Deus quer revelar para a gente. Vamos à leitura do texto, versos 13 e 14 de Lucas 24. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 2 deles, discípulos, seguidores. Estavam a uma distância de 12 estádios. De 60 estádios. Deixa eu só buscar aqui a distância exata, 11 quilômetros. Então, aproximadamente 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Para você entender sobre o que eles estavam conversando, você tem que ler os versos anteriores. Então, qual tinha sido o grande episódio, qual tinha sido o grande evento? A morte do Senhor Jesus Cristo e a testemunha de que alguns estavam presentes no túmulo e Jesus não estava lá, Jesus havia ressuscitado. Então eles iam conversando sobre o evento daquele final de semana, do que havia acontecido naquela sexta-feira, do depositar de Jesus no túmulo no sábado e da sua ressurreição no domingo. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Perceba que aqui a gente tem o primeiro chamar a atenção nesse processo de compreensão correta. Jesus estava com eles estavam conversando sobre Jesus, só que eles estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam tão envolvidos com aquilo que eles estavam falando, e eles estavam tão compenetrados com aquilo que eles estavam falando, com os eventos, que de alguma forma eles bloquearam a própria visão de que Jesus estava ali. De alguma forma nós repetimos isso. Às vezes a gente está tão focado, a gente é tão fechado, a gente está tão enraizado nas nossas próprias crenças, na nossa própria visão, que a gente não tem uma compreensão correta do que o Senhor quer falar para a gente. E aqui eu poderia listar impedimentos. Tradição, preocupação, e nós não temos percepção clara de que o Senhor está ali. O Senhor está revelando, o Senhor está falando através do texto bíblico para a gente. E eu queria que você pensasse diante disso.
Quando você vai ao texto, a gente citou ontem, você tem um coração aberto, humilde, uma mente aberta para dizer assim, mesmo que eu tenha uma tradição religiosa, mesmo que eu leia a Bíblia todos os dias, será que o Senhor não tem algo novo para me ensinar aqui? Os olhos estavam impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, 17 e 18, que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Perceba que Jesus se aproxima deles. Jesus está com eles agora. E Jesus pergunta, e eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém e ignorais as ocorrências desses últimos dias? Perceba que Jesus, de alguma forma, está instigando a essa conversa. Ele lhes perguntou, quais eventos? Veja que Jesus pergunta, né, sobre o que você está falando, mas você é o único que não está ciente do que aconteceu. Mas o que aconteceu? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Perguntas. É uma boa estratégia para você ter a visão do que as pessoas pensam. Quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos compartilhar o conhecimento bíblico com alguém, é importante que antes que a gente fale tudo sobre o que a gente quer ensinar, que a gente pergunte que visão essa pessoa tem sobre o tema que vai ser proposto. Porque diante desta argumentação, diante deste falar, de alguma forma há um revelar. Você entende? Quando você vai explicar a Bíblia para alguém, ou quando você vai ler o texto, você faz perguntas sobre a sua visão sobre este tema? Como, por exemplo, quem é Jesus para você? Qual é a compreensão que você tem de Jesus? Se você estuda a Bíblia, qual é a descrição que você faz sobre quem ele é? Perguntas vão instigar e vão abrir um coração para o aprendizado. E Jesus faz exatamente isso, e eles falam e fazem a descrição daquilo que havia acontecido com Jesus. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, verso 21. Mas depois de tudo isto, e já é esse o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram, nós esperávamos. Perceba que aqui nós temos uma outra informação do texto, que é uma perspectiva que eles tinham a respeito de Jesus. Qual era essa perspectiva? De que Jesus fosse o Messias libertador do povo que vivia sobre a opressão e o jugo romano. Eles aguardavam esse Jesus. E às vezes nós temos perspectivas e compreensões a respeito do texto bíblico que são compreensões equivocadas. E diante dessas compreensões equivocadas, nós temos dificuldade para entender exatamente o que o Senhor tem para nos dizer. Por isso, quando nós vamos ao texto bíblico, eu sei que isso é muito desafiador, mas tente deixar ou parar ou limitar a visão que você tem sobre esse determinado assunto. Eu já citei aqui algumas vezes e eu repito, não é só porque na Igreja Adventista a gente guarda o sábado, por exemplo, né? Mas eu vou citar o exemplo do sábado, que talvez seja o que mais pode despertar aí, que você, quando vai falar ou vai ouvir sobre esse assunto, você já tem ideias pré-concebidas, você já tem uma visão sobre, e aí você já cria uma barreira. E às vezes você até ouve pregadores e pregadores famosos falando a respeito disso, que o sábado não é mais um dia, não é o dia de guarda, o sábado foi abolido, quando a gente pode analisar isso biblicamente, historicamente, e a gente percebe que não foi. E aconteceria, mas através de uma intervenção política religiosa, entende? Mas ideias pré-concebidas dão uma visão equivocada, e eles tinham uma visão equivocada a respeito da missão do Messias.
É verdade também que algumas mulheres, falando da ressurreição agora, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, as quais afirmam que ele vive. De alguma forma há uma interrogação, há uma dúvida sobre aquela descrição. É verdade, elas falaram que ele não estava no túmulo, então parece que ainda há esperança, entende? Entende que esse diálogo revela dúvidas? E eu tenho a certeza que você que está me ouvindo tem crença, é fiel, é sincero, mas talvez tenha dúvidas sobre alguns temas da Bíblia. Você procura até com o seu líder religioso e ele te dá respostas, mas respostas que você não consegue entender porque elas não se ajustam dentro do texto bíblico. Parece que a Bíblia está dizendo outra coisa para você. Quando, por exemplo, a gente trabalha o tema sobre o estado do homem na morte, as dúvidas que você talvez tenha. Por que o Senhor prometeu que vai voltar? Por que ele morreu e ressuscitou e não havia subido ao céu? Vai subir depois dos 40 dias? Por que a gente acredita numa subida iminente após a morte? E isso te gera dúvidas. Quando a Bíblia diz que a morte é um sono, que não há compreensão de nada quando uma pessoa está morta porque ela está dormindo. Talvez você tenha dúvidas. A grande pergunta é o que nós fazemos diante dessas dúvidas. Sequência, olha a descrição. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus. Eles não têm percepção dele ainda, de que ele está ali. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então Jesus os reporta aonde? Ao que estava escrito na palavra. Vocês não compreendem o que os profetas disseram? Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Esse é um convite que Jesus faz e é uma ação que ele toma com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, dizendo assim: você quer ter as verdadeiras respostas para os seus questionamentos? Volta para a Bíblia, volta para as Escrituras, abra o texto bíblico, vamos deixar que o Senhor fale. Vejam só, eles agora são chamados a irem à palavra. E é interessante aqui no texto, eu estou no verso 20, eu quero voltar aqui, ó. Aqui. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão. Perceba que de alguma forma eles precisavam da confirmação. E aí o Senhor os leva a olhar de forma racional. Mas vocês sabem exatamente o que deveria acontecer, porque os profetas disseram isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Crer é um ato de fé. Fechar os olhos e ter a certeza de que o Senhor está cuidando de mim. Mas essa crença se desenvolve pelo ouvir da palavra. Eu já falei isso aqui, que o ouvir dentro da cultura bíblica está associado à prática da palavra. Então, de alguma forma, a palavra mexe com os meus sentimentos, com as minhas emoções, me impressiona, mas a palavra também mexe com a minha razão. E eu quero dizer para você que nós precisamos ir para o texto bíblico para compreendermos o que o Senhor tem para nos dizer, porque aqui há uma apresentação também de forma racional. Existe lógica, existe sentido, existe descobertas. Quando a gente apresenta programas aqui na Novo Tempo, por exemplo, programa Origens, o programa com o pastor Rodrigo Silva, Evidências com o pastor Rodrigo Silva, você percebe que
nós estamos apresentando também fatos que evidenciam que faz sentido o que você acredita. E o Senhor os leva a olhar de forma racional para aquilo que estava na palavra. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. De alguma forma há um envolvimento por aquilo que havia acontecido. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então os olhos se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E eu quero dizer para você, quando nós vamos à palavra, quando nós convidamos o Senhor para estar conosco, quando o Senhor é a fonte primordial da nossa busca, sabe, não sou eu o centro, mas eu estou me rendendo a Ele em determinado momento, por minha entrega, por minha humildade, pela atuação do Espírito, os olhos se abrem. E talvez eu estou falando para você que os olhos estão se abrindo para compreender verdades da palavra. Nós não fazemos uma competição religiosa aqui. Nosso objetivo é compartilhar verdades da palavra. Esse é o nosso objetivo. E o que eu tenho que fazer? Abrir o coração. E esse é um processo vivo, gradativo. O conhecimento da palavra não é estático, entendeu? O que eu não posso é me fechar no meu mundo. Dizer assim, eu já sei tudo. Eu já mencionei isso aqui nesse ano, né? Eu sou pastor, esse é meu 31º ano de ministério. Algumas coisas que eu lia, falava lá no início do meu ministério, hoje eu tenho uma outra percepção. Eu não sou um dono da verdade. Nós não somos donos da verdade. O Senhor vai atuando na nossa mente e nos dando compreensão correta. E eu quero dizer para você, abra seu coração. Eles abriram os olhos e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Não mexia com a gente, não chamou a gente a atenção quando ele expunha as Escrituras? Esse arder do coração, queridos, é esse ser impressionado pela palavra. Quando você abre a palavra, o seu coração arde, toca o seu coração profundamente. Você é impressionado por ela. Nós não podemos deixar que a leitura da palavra se torne uma ação mecânica, que não nos impressione de novo. Eu tenho repetido isso aqui, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Ardia o nosso coração quando ele falava da palavra. Arde o nosso coração? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro, a Simão. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que é o primeiro para quem Jesus aparece. Vejam só, está confirmando exatamente aquilo que o Senhor havia dito. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. A palavra e o momento de intimidade, de comunhão. Eles perceberam que o Senhor estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Abrir a Bíblia é procurar ter a proximidade com Jesus Cristo. Abrir a Bíblia é ser impressionado pelo texto bíblico, mas é viver uma experiência com o Senhor, é estar com Ele. Entende isso? A palavra impressionou o coração e agora eles sentaram à mesa, ou seja, o Senhor estava fazendo parte da vida deles. Aquele que lê a Bíblia não deixa a Bíblia distante da sua vida. Não deixa. A Bíblia, que é a revelação de Jesus Cristo, faz parte do dia a dia. E agora,
Jesus, lá no capítulo 24, versos 44 a 48, faz um chamado explicando as Escrituras para esses discípulos. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vejam só, o Senhor reporta aquilo que já estava revelado sobre ele. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Abriu o entendimento para que eles compreendessem e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Queridos, o estudo aprofundado das Escrituras Sagradas nos conduz a Cristo e essa é uma das maneiras pela qual nossa fé vai se desenvolver. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você deseja ter entendimento da Escritura, da palavra? Lembra, a palavra vai revelar Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor fez com que eles entendessem. Lendo os profetas, lendo os salmos, o Senhor mostrou que a palavra falava sobre Ele. E a gente vai estudar isso amanhã. Porque a compreensão correta de quem é Jesus vai influenciar a minha fé. Jesus como Deus e Jesus como aquele que vem como homem. Você quer entender as Escrituras? Quer entender que ela revela sobre quem é Jesus? E dessa forma, esse Jesus me aproxima daquele que quer mudar a minha imagem, o Pai, a imagem pela qual eu fui criado e um dia fui separado. Você quer abrir o seu coração? Quer dizer, eu preciso entender a Bíblia? Eu preciso, pastor, entender esse tema? Se você quiser fazer contato com a gente, pastor, não estou entendendo isso. Eu sei que não é simples, querido. Enfrentar tradições, enfrentar o meio, a forma como você compreendeu até hoje, desconstruir ideias que já estão preconcebidas, não é simples, mas é possível. Pai, nos ajude a termos uma compreensão correta da Bíblia. Nos ajude a entender a Tua palavra. E se algum telespectador está tendo dificuldade de entender um tema, ou está tendo uma barreira interna, externa, preconceito, ajude-o pelo poder de Jesus Cristo. Que o Senhor abra os olhos, como o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos naquele dia. Eu clamo por isso, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus Cristo, atua na mente de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos, estudarmos a Bíblia. Eu espero que você seja impressionado pelo texto bíblico, cada momento que você abrir. A gente se vê amanhã. Tchau.